E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o governo militar no Brasil. Assim que os militares tomaram o poder, uma junta militar assumiu o governo. E o primeiro ato político foi o AI-1, Ato Institucional número 1. Os atos institucionais eram documentos que davam poder ao governo militar, acima do que estava escrito na Constituição. E o AI-1 determinava que o presidente poderia ser eleito de forma indireta, ou seja, um colegiado de pessoas escolhia quem seria o próximo presidente, além do voto ser aberto para oprimir quem fugia das decisões do governo militar. O governo norte-americano já havia feito um levantamento para possíveis nomes de governantes do Brasil. Foi então eleito o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ao Departamento de Estado. O general Castelo Branco, chefe das Forças Armadas, é um oficial altamente respeitado. Católico devoto, ele admira o papel dos Estados Unidos como defensor da liberdade. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Muitos políticos e militares eram contra o governo militar, então foram abertas investigações para descobrir quem eram esses inimigos do Estado. Como resultado, nós temos a demissão de 2.000 funcionários públicos e a cassação de mais ou menos 400 políticos. Com o objetivo de manter apenas os militares no poder, foi decretado o AI-2. O AI-2 previa um bipartidarismo, ou seja, todos os partidos políticos foram extintos e foram mantidos apenas dois: o Arena, Partido dos Militares, e o MDB, Partido da Oposição Civil. Para termos democracia, era necessário ter uma disputa eleitoral. É por isso que foi mantido, além do partido militar, um outro partido civil, para dizer que o Brasil não era uma ditadura, o Brasil era uma democracia, e existia uma disputa democrática. Tinha uma piada, o Brasil tem muita facilidade em criar piadas para descrever as situações, de que o MDB seria o partido do sim. E a Arena seria o partido do sim, senhor. Então era uma posição, vamos supor, consentido e uma oposição moderada, não uma oposição radical. Dos que eram da UDN, 90% entrou na Arena. E só alguns poucos mal satisfeitos foram para o MDB. Já o PTB, que era o partido do João Goulart, 60% foi para o MDB e os outros 40% foram para a Arena. No PSD foi uma divisão um pouco mais equilibrada, mais ou menos 60% foi para a Arena e outra grande parte do PSD também foi para o MDB, né? A divisão foi mais ou menos assim, mas nas eleições de 66 isso foi um pouco reduzido, e reduzido mais ainda nas eleições de 70. Só com o Geisel, as eleições em 74, é que o MDB conseguiu eleger 44% da Câmara dos Deputados. Mas o MDB cresceu como o partido do sim. Na eleição de 65, os candidatos do MDB foram eleitos para o cargo de governador de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, com medo da expansão da oposição, foi decretado o AI-3, em que prefeitos de capitais, de municípios de fronteira e de riqueza mineral eram eleitos apenas com indicação do governo federal. Como não fazia sentido o governo contrariar a Constituição, foi necessário convocar uma nova Constituinte. A Constituição de 67 aprovava as emendas constitucionais de forma automática, se elas não fossem votadas num prazo de 30 dias. Isso aumentava o poder político do presidente militar. Como o Brasil se alinhava ideologicamente ao capitalismo norte-americano, os Estados Unidos passaram a enviar uma grande soma em dinheiro para o Brasil. Essa ajuda financeira era característica desse período de Guerra Fria. Como sabemos, o objetivo dos militares era devolver o poder aos civis assim que tivesse garantido o fim da ameaça socialista no Brasil. E Castelo Branco dava a entender que realmente defendia o retorno do governo civil, o que contrariava o posicionamento de muitos militares no Brasil. Eleito um novo presidente, Costa e Silva, Castelo Branco morreu num acidente aéreo. Muitos dizem que isso foi proposital. Costa e Silva tinha diversos desafios a enfrentar, como, por exemplo, levar desenvolvimento para o estado do Amazonas. Para que as empresas tivessem mais vontade de ir para o Amazonas e produzir lá, foi criada a Zona Franca de Manaus, em que as empresas não precisariam pagar imposto, então levariam desenvolvimento e emprego e em troca não precisariam pagar imposto. Outros problemas muito característicos do Brasil eram o analfabetismo e a mortalidade infantil. Para controlar o analfabetismo, foi criado o Projeto Mobral. Era uma cartilha focada principalmente na educação de adultos. E para combater a mortalidade infantil, foi criado o Projeto Rondon, que
que era um projeto com pessoas da saúde, que eram enviadas para lugares longínquos do Brasil, que não tinham acesso à saúde. Podemos considerar esses projetos como pontos positivos do governo militar. O projeto Mobral ainda é muito criticado no Brasil, porque é uma leitura e escrita mecânica e não ensinou a pensar de forma crítica. Mas ainda assim o projeto Mobral conseguiu contornar um pouco da situação da educação no Brasil. E o projeto Rondon é tão bom que existe até os dias de hoje. Outro ponto positivo é o FGTS, em que as empresas são forçadas a depositar uma quantia todos os meses em uma conta especial. Se o empregado for mandado embora, ele tem direito a retirar essa quantia. E com o dinheiro desse fundo de garantia, o governo passou a financiar casas próprias. Assim como Castelo Branco, Costa e Silva também deu a entender que devolveria o poder aos civis. Mas 3 acontecimentos afastaram essa ideia. A oposição organizou a Marcha dos 100 Mil contra o fim da tortura e defendendo o retorno democrático. Isso demonstrava para os militares que a esquerda política ainda estava muito viva. Muitas pessoas da oposição acreditavam que só conseguiriam mudar as coisas através da força. Então surgiram movimentos armados chamados de guerrilhas. Os guerrilheiros planejaram e sequestraram o embaixador norte-americano, exigiram o fim do governo militar e que os companheiros de guerrilha fossem soltos. E em troca do embaixador, os companheiros de guerrilha realmente foram soltos. O deputado Mário Moreira Alves, do MDB, conclamou a população a não participar do desfile de 7 de setembro. Senhor presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acumpliciam. Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário se torna agir contra os que abusam das Forças Armadas, falando e agindo em seu nome. Creio, senhor presidente, que é possível resolver esta farsa, esta democratura, este falso entendimento pelo boicote. Enquanto não se pronunciarem os silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar, porque só assim conseguiremos fazer com que esse país volte à democracia. Só assim conseguiremos fazer com que os silenciosos que não compactuam com os desmandos dos seus chefes sigam o magnífico exemplo dos 14 oficiais de Crateús que tiveram a coragem e a hombridade de, publicamente, se manifestarem contra um ato ilegal e arbitrário dos seus superiores. O governo militar tentou caçar o Mário, mas ele tinha imunidade parlamentar. É por isso que o governo propôs uma emenda constitucional que extinguia a imunidade parlamentar. Só que, logicamente, o Congresso votou contra. Então foi decretado o AI-5, que foi o principal mecanismo político da ditadura brasileira. O AI-5 fechou o Congresso e o presidente passou a governar sozinho. Em 69, foi eleito o presidente Emílio Médici. Foi o auge da tortura, repressão e censura no Brasil. Quem era considerado de oposição era preso e torturado.
O objetivo das torturas era extrair o máximo de informações contra a ditadura. Essas torturas eram feitas da forma mais variada possível, desde choques em partes íntimas até pendurar essas pessoas no que nós chamamos de pau de arara. E todos os subversivos eram encaminhados, depois eram presos na cadeia da própria cidade, e daí para frente nós não tínhamos mais notícia. Existem meios para você angariar muitas informações hoje. Não precisa de matar, de torturar, nada. Porém, tem uma coisa, na época não existia outro tipo de meio. Eu conheci um coronel, entendeu? Filho de um general, e esse sujeito veio de um curso no Panamá de tortura. Então ele chegou lá na PE, e disse, poxa, fiz agora um curso, estou tinindo na tortura, pega aí um cara para torturar. Isso é difícil de justificar oficialmente, é? Mas lamento. De qualquer maneira. Cadê o Batistelli? Fala, cadê o Batistelli? Para! Dá pra alguém calar a boca dessa mulher? Cala a boca, ou você vai levar um tiro. Me tira daqui. Pau de arara, Dante. Você vai ficar no pau de arara até abrir a boca. Se você abrir onde tá a guerrilha, você sai daqui com vida pra ver suas filhas. Ai, pelo amor de Deus. Olha, o comunista já tá chamando por Nosso Senhor. Nos jornais não poderia aparecer qualquer matéria que fosse contra o governo. É por isso que aparecia receitas de bolo em pleno caderno de política. Porque antes da receita de bolo tinha uma matéria que afetaria o governo militar de alguma forma. As músicas no Brasil também não escapavam dessa censura. É por isso que os músicos começaram a inserir letras de duplo sentido. Era uma crítica subliminar, conhecido como movimento tropicalista. Tinha que ser muita criatividade para disfarçar, para passar o que a gente estava querendo dizer, a opressão que a gente estava recebendo. Para serem gravadas, as músicas precisavam passar por um órgão federal chamado Divisão de Censura de Diversões Públicas. Desde 1996, os originais, com os pareceres dos censores, ficam no Arquivo Nacional de Brasília e aqui do Rio de Janeiro. O acervo carioca guarda 67 mil composições. 7 mil foram proibidas por critérios morais ou políticos. Usar a palavra liberdade, por exemplo, como nesta letra de Martim da Vila, era garantia de veto. Luiz Airão teve uma música censurada porque escreveu sobre homossexualismo. Tim Maia foi vetado porque falou de anistia em plena ditadura. E Caetano Veloso porque os censores consideraram que a frase "A Rua Chile sempre chega para quem quer" era uma alusão ao país vizinho, que até 1973 vivia em uma democracia. A Rua Chile sempre chega pra quem quer. Roberto Menescal era diretor artístico da gravadora que tinha a maioria dos grandes nomes da MPB naquela época. Ele que era chamado para depor na Polícia Federal quando os censores questionavam as letras dos compositores. Chico Buarque era o mais perseguido. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Tudo dele era censurado. Então a gente tinha que driblar, como no caso do Chico, até um pseudônimo, né, que ele botou, Julinho da Adelaide, para poder botar uma música dele no disco. Menescal lembra que a música Cálice, uma das mais conhecidas de Chico Buarque, feita em parceria com Gilberto Gil, foi cantada pela dupla em um show em 1973, apesar de ter sido vetada porque a censura entendeu que a letra era um trocadilho com o verbo calar. O músico revela que nos bastidores, os censores tentaram impedir sem sucesso a apresentação. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Alô? Alô, alô, alô. A oposição, repressão e tortura ficaram tão fortes no Brasil que o governo militar precisou desviar a atenção das pessoas. Um exemplo de propaganda é o slogan "Brasil, ame ou deixo". Ou você ama o Brasil e aceita o governo, ou você vai embora. O governo também começou a dar muito destaque para o esporte no Brasil. Podemos perceber que em época de Copa, a população perde um pouco do foco do que acontece na política. Podemos destacar que a repressão, tortura e censura são as marcas mais negativas do governo militar.
Mas também temos as obras faraônicas, características de um governo fascista, querer demonstrar para o mundo que o país é uma potência. Um exemplo disso é a rodovia transamazônica, que tinha a proposta de cortar o Brasil. E se tivesse sido concluída, realmente seria um ponto muito positivo para o governo. Mas ela jamais foi concluída e foi muito dinheiro gasto, sendo que o governo deveria ter outras prioridades. Nesse momento, os países árabes começaram a se tornar independentes e provocaram uma concorrência com o petróleo, gerando uma crise para todos os países produtores e exportadores de petróleo, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil entra numa baita crise econômica e os Estados Unidos, que ajudavam financeiramente o Brasil, agora não podem mais, porque também enfrentam a mesma crise do petróleo. Foi nesse cenário de crise que foi eleito o presidente Ernesto Geisel. Geisel declarou a abertura democrática, o retorno do governo civil, que seria lenta, gradual e segura. Isso para garantir que o socialismo não se instalaria no Brasil, mas também para se livrar da bomba econômica provocada pela crise do petróleo. Como resultado, nós temos de imediato o corte da tortura e repressão no Brasil. Um problema que sempre afetou o Brasil foi a crise energética, então sempre faltou energia para o Brasil. O Geisel, para lidar com esse problema, firmou um acordo com a Alemanha para a criação da usina nuclear de Angra dos Reis. Ao mesmo tempo, tem o ponto positivo e o negativo. O positivo é a quantidade de energia limpa produzida, e o negativo é o risco de ter uma usina nuclear. Para tentar controlar a crise dos combustíveis, o Geisel criou o projeto Proálcool, que forçava as montadoras a fabricar carros movidos a etanol. De certa forma, isso é um ponto positivo. Não limitando o consumo à gasolina faz com que os preços baixem. O governo não conseguiu conter a crise, mas ainda assim é uma atitude extremamente positiva, porque hoje nós temos a opção de abastecer com o etanol. Ainda dentro dessa ideia de abertura democrática, Geisel revogou o Ato Institucional número 5 e reabriu o Congresso. Figueiredo foi o último presidente militar do Brasil. Em 83, o deputado Dante de Oliveira protocolou no Congresso a emenda das diretas já. Seria um mecanismo que permitiria à população a eleger o seu presidente de forma direta. Surgiu então um movimento chamado Direta Já, em que a população foi para as ruas exigindo uma eleição direta. A crise econômica inflamava os ânimos e, nesse clima, o jovem deputado matogrossense Dante de Oliveira propôs uma emenda à Constituição que trazia de volta as eleições diretas para presidente. A festa começou com um show de música. Depois do show, a política. Nos discursos, um ponto comum: a necessidade de conquistar votos dentro do PDS para a aprovação da emenda que restabelece a eleição direta para presidente da República. Depois de 2 passeatas, 1 milhão de pessoas pediram a volta das diretas no Rio de Janeiro. Essa multidão está aqui participando e vibrando já há várias horas. A mobilização para o comício começou cedo. A cidade parou. O povo veio cedo para o comício da Candelária. A maioria em transportes coletivos. Os ônibus e as barcas circularam de graça. O pessoal já chegava muito animado. Mas ainda assim, a maioria do Congresso votou contra a emenda das diretas já. Então, em 85, nós ainda tivemos uma eleição indireta, mas com 2 candidatos civis, Maluf e Tancredo Neves. Maluf era o candidato do governo e Tancredo Neves era o candidato da oposição. Tancredo foi eleito dando fim ao governo militar no Brasil. Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos? O que você anda fazendo? Por que você fala tanto em patrulha e fala também de rádio patrulha, no sentido estrito do termo? Você não acha que seria mais ético, mais profissional, inclusive, você se servir dos meios de comunicação de massa, você se serve largamente, para falar mal dos meios de comunicação de massa, em vez de encomendar um anúncio para a multinacional para a qual você trabalha e pagar como anúncio que é Veloso? Ou você acha que a imprensa, de acordo com o governo, é feita para elogiar e só isso? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.